Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 24 de maio de 2012. Finalmente tivemos ontem o repique que a gente estava esperando, finalmente o mercado corrigiu, conseguimos aí excelentes operações no pregão de ontem, operações na venda maravilhosas, mini índice, professor Darcio, Zélia, enfim, pessoal que curte aí operar o mini. Depois conseguimos excelentes operações na compra, Banco do Brasil também, fizemos uma excelente venda no pregão de ontem no começo. Depois na compra, OGX, Vale, próprio mini índice, enfim, foi uma festa, excelentes operações, a equipe inteira de parabéns, conseguimos um resultado excepcional no dia de ontem. E realmente muito bacana, tá, gente? Conseguimos identificar o ponto exato de reversão, isso é muito legal. Acho que todos os meses difíceis que a gente teve por aqui, no mercado consolidando, enrolando, ajudou a gente a aprender a filtrar muito bem o mercado, a selecionar muito bem os ativos, gerenciar muito bem o risco. Então, tudo isso contribuiu bastante para a gente crescer, desenvolver aí no mercado, atingir uma maturidade que agora está sendo tão importante, tão valiosa nesses dias mais fáceis, tá certo? Então, todo mundo de parabéns, o dia foi fantástico, vamos construir outro dia bom agora, tá? Bom, para o dia de hoje, pessoal, a gente vê a possibilidade do mercado continuar recuperando, tá? Então tem espaço para subir aí um pouquinho mais, a gente acha que ele ainda está bastante afastado em relação às médias, só que, claro, isso tudo a gente vai ter que ver como é que vai acontecer de fato dentro do pregão. Mas a expectativa é essa, tá? Nós temos as máximas e mínimas de ontem como pontos bastante importantes. Então, rompendo aí 55,051, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 56,678. E daí, continuando a recuperar, temos alvo lá na região dos 59, 60 mil pontos, alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Vamos dizer, na região das médias do diário, tá? Seria algo parecido com isso. Bom, além disso, a gente tem a mínima de ontem, 53,028, que deve funcionar aí como um suporte ao movimento. Se por acaso perder isso, daí claro, a gente passa a ter objetivos lá nas mínimas do ano passado, que é 51,853, depois temos lá 49,432, finalmente 47,793. Tá? Então, não acredito realmente que o mercado vá continuar sendo forte assim, sem uma correção mais consistente, eu preciso de uma correção. Mas, enfim, ontem a gente conseguiu acertar muito bem, quando a gente falou para vocês de manhã que ele estava caindo, estava cedendo, a gente estava preparado para vender, mas que a gente aguardava aí, existia uma possibilidade da gente deixar, da gente reverter, testar o fundo e voltar a subir. Tá? Então, ontem a gente estava certo, estávamos preparados para um movimento que podia acontecer. Aconteceu, a gente conseguiu aproveitar. Por dia de hoje, então é isso aí. A gente fez uma lista hoje, pessoal, que ela é um pouco mais arriscada, tá? Foi um consenso da equipe ontem na nossa reunião de estratégia que a gente deveria correr um pouco mais de risco do pregão de hoje, em função do tamanho do movimento que pode vir se o mercado realmente corrigir, tá? Aquela velha história, se a gente estiver errado, é para isso que existe stop e gerenciamento de risco. Né? Então, só que dessa vez, no dia de hoje, ao contrário de ontem, por exemplo, a gente deve correr um pouquinho mais de risco, deve tentar trabalhar aí com um pouquinho mais de com posições um pouquinho mais arrojadas, para tentar aproveitar esse movimento. É claro, tem que esperar fazer máxima em relação a ontem, tem que confirmar movimento, aquele negócio todo. Mas se isso acontecer, é um dia onde vale a pena a gente correr risco, porque se as operações derem certo, se o mercado desenvolver, vai dar para a gente segurar um pouco para swing trade, aí, pelo menos para 2 ou 3 dias, enfim. Podem ser movimentos grandes que a gente vai faturar alto, eu acho que vale a pena acompanhar. Tá? O mercado americano, o índice Dow Jones, também deixou um grande invertido maravilhoso, fechou praticamente na máxima do dia, muito bonito. O mercado americano chegou a fazer máxima do dia e acabou voltando um pouquinho, fechou quase na máxima. E para o dia de hoje também, rompendo aqui esta máxima de ontem, aqui na região dos 12.507,92, a gente passa a ter o objetivo aqui nos 12.576
e daí rompendo isso aqui, alvo lá na região aqui dos 12.710, seria mais ou menos a região das médias móveis, tá? Chegou a fazer fundo ontem, tal qual o nosso mercado, não se sustentou lá embaixo, acabou voltando forte, então a gente vai considerar como uma possível falha de fundo, e esta aqui é a linha média, tá? Então rompendo isso aqui, ele pode corrigir mais, e pode fazer um movimento interessante para a gente aproveitar aqui no nosso mercado também, tá? Bom, para o dia de hoje, nós temos aí uma agenda relativamente pesada, mas a grande maioria já foi divulgado, que era a zona do euro, e também a Alemanha, a Inglaterra, Japão. E nós temos agora às 9h30 sendo divulgados, já foram divulgados, Durable Good Orders, que é os números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria nos Estados Unidos. E nós temos também Initial Claims, Initial Jobless Claims, que mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Dois indicadores saindo agora às 9h30, já foram divulgados então, e não temos mais indicadores relevantes agendados para o dia de hoje, tá? Vamos lá então, gente, recomendação de compra. BVMF3, então está aqui a BVMF deixando um grande invertido, movimento bem semelhante ao índice, então não vou nem perder muito tempo na explicação, rompendo aqui 9,38, passa a ter objetivo aqui na região dos 9,71. Essa é a BMF Bovespa, perdão, rompendo aqui o 9,71, aí passa a ter alvo aqui nos R$10, agora sim, tá? Esta é a BMF Bovespa, código dela BVMF3. Além da BVMF, nós temos também a Klabin, chamou a nossa atenção ontem na reunião. A Klabin não fez nova mínima, está deixando aqui um movimento interessante. Deixa eu colocar uma média no volume para a gente poder acompanhar. Agora sim. Deixou aqui um movimento interessante, a Klabin, e se por acaso ela romper aqui esses 8,37, ela fica interessante. Observem no semanal, como ela está bonita. Montou um pivô de baixa, é verdade, mas está na região das médias aqui do semanal e pode ficar interessante rompendo 8,37, tá? Então vale a pena acompanhar a Klabin, código dela KLBN4, rompendo aí 8,37, fica interessante para a gente comprar com objetivo aqui nessa região dos 8,59, depois lá dos 9,22, tá? Além da Klabin, nós temos a Vale também, a Vale 5, alguns até seguraram posição em relação a ontem, o trade que o pessoal fez aí no fim do dia. Interessante a Vale, rompendo aqui 36,80, que é a máxima de ontem, objetivo aqui nos 37,18, depois nós temos alvo aqui na região de R$ 38,33, tá? Então essa é a Vale, o código dela Vale 5, bastante interessante aí rompendo os 36,80. Cedeu ontem, não fez nova mínima, fechou na máxima do dia, volume bem acima da média, estava muito forte no final do pregão de ontem, então vale a pena acompanhar e acho que pode ser interessante, tá? Além da Vale, nós temos também a OGX P3, também fez nova mínima, acabou recuperando muito bem, deixando invertido, fizemos um trade maravilhoso nela no fim do pregão, mais de 4% de lucro na operação, e a OGX com volume acima da média, como eu disse, fechando na máxima, rompendo 11,52, passa a ter objetivo na região dos 12,37, e aí rompendo esses 12,37, aí tem alvo aqui na região dos R$13, tá? Esta é a OGX, o código dela OGXP3, vale a pena acompanhar, rompendo aí 11,52, pode ficar interessante, tá? Temos também a MMX M3, também deixando um grande invertido aqui no diário, também foi lá fazer a mínima, voltou forte no pregão de ontem, rompendo aqui 7,06, fica bastante interessante, com alvo aqui na região dos 7,60, tá? Essa então é a MMX, aí depois rompendo 7,60, dá pra gente falar nela aqui na região dos R$8, perdão, que é mais ou menos onde está a média aqui do gráfico diário, tá? Além da MMX, tem alguns ativos interessantes aqui que a gente decidiu correr o risco de colocar para vocês. É uma posição um pouco mais arriscada, que fique bem claro, tá? Mas mesmo assim nós decidimos correr esse risco
e mostrar para vocês, porque pode ser interessante. Tá? É um setor que vem caindo muito forte aí nos últimos dias, semanas, meses, e a gente acha que pode ter uma recuperaçãozinha de curto prazo e vale a pena acompanhar. Começamos então com a Cyrela, falando aqui das construtoras, começamos então com a Cyrela, rompendo a máxima de ontem aqui na região dos 14,02, ela pode ficar interessante com alvo em 14,84, depois lá na região dos R$15, tá? Essa é a Cyrela, o código dela CYRE3, rompendo aí os 14,02, tem alvo em 14,84, depois lá em R$15. Além da Cyrela, nós temos também a PDG. A PDGR3, ela está muito, mas muito afastada há muito tempo. A PDG acumula na semana passada uma queda aí de 30% e ela pode ter uma recuperação aí, tá, pessoal? Então, rompendo aqui essa região dos 3,13, ela aí passa, é difícil falar um objetivo para ela, tá? Mas dá para a gente falar alguma coisa aí, talvez, na região dos R$4, tá? Essa é a PDG, o código dela PDGR3. Nos interessamos por ela aí rompendo 3,13 com alvo lá nos R$4. Muito cuidado na operação, ela não tem corrigido ultimamente, mas a gente continua de olho num possível repique. Ele sempre vai acontecer, gente. Todos os ativos corrigem. Ela vai também. Temos a Gafisa, GFSA3, mesma condição. Também uma recomendação perigosa. A gente resolveu correr esse risco. Rompendo aí 2,74. Alvo aqui na região dos 3. Daí se continuar recuperando a médio prazo, aí dá para falar nela até 3,47. Tá? Então essa é a Gafisa. Código dela GFSA3. Rompendo aí 2,74, alvo nos 3, tá? Bom, pessoal, essas eram então as recomendações de compra. Vamos às vendas, iniciando com Petrobras. Por que Petrobras na venda? Ela não recuperou bem ontem, não fechou com invertido, não fechou nem perto da máxima. Do pivô dos 15 minutos ontem, ela subiu aí apenas alguns centavinhos. Você pode ficar observando, tá? Então subiu aí 10 centavinhos, chegou a subir 1% depois do pivô, e eu acho que é realmente bastante interessante se o mercado continuar cedendo, se ela perdeu 18,90 com alvo aqui na região dos 18,43, aí claro, depois vai continuar indo até os 18 e aí para frente, tá? A questão é a seguinte, gente, Petrobras está muito fraca, não recuperou bem no dia de ontem, e eu acho que pode ficar interessante, tá? Então perdendo 18,90, alvo em 18,43, depois em R$18. Além da Petro, nós temos a CSN na mesma condição. Não vou nem explicar muito, está na mesma condição a CSN. Perdendo aqui esses 13,20, passa a ter alvo aqui na região dos 12,96. Depois aqui nos 12,58. Tá? Essa é a CSN, o código dela CSNA3. Além da CSN, nós temos a Gol, o código dela Gol4. Então está aqui a Gol, pode continuar interessante. A Gol fez mínima em relação ao ano passado, aqui vocês podem visualizar. E vocês estão vendo o gráfico semanal dela. Perdendo agora o 8,81, a gente pode falar na Gol aqui na região. Deixa eu marcar para vocês aqui. Perdão, pessoal. Vamos tentar encontrar um fundo aqui para a Gol. Aqui na região dos 8,11, tá? Então, interessante aqui a Gol, 8,11, depois 7,69. Então, são prováveis objetivos do ativo. Pode ceder forte se o mercado continuar caindo. A Gol se perder aqui esse 8,81. Tá? Então, bem interessante. A Gol, o código dela GOLL4. Tá? E assim nós encerramos as recomendações do dia. Nosso amigo Kleber pergunta, dessas recomendações, o que você considera mais interessante e que nós podemos redobrar a atenção? Kleber, isso a gente vai passar para vocês lá na sala do curso ao vivo, tá? Então, precisa primeiro ver a abertura de cada ativo, precisa ver o volume de cada ativo, enfim. Essas são as recomendações gerais. As recomendações mais específicas a gente vai passar para vocês lá na sala do curso ao vivo. Ao vivo, depois que o mercado abrir, a gente vai ver o que vai abrir com mais volume, com mais movimentação, enfim. Aí nós vamos dizer o que está mais interessante, que vale a pena redobrar a atenção, tá? Vamos lá então falar do contrato de café. Lá da BMF, linda recomendação que a gente deu ontem da venda de café, falamos em venda de café perdendo 18,19, excelente operação vendida, caindo aí 3%, mais de 3%, 4,6% do café,
E para o dia de hoje pode continuar interessante se perder essa mínima aqui dos 209,80 com algo lá nos 200, tá? Então fica bem interessante o contrato de café arábica com vencimento em setembro de 2012, perdendo em 209,80. Temos também o contrato de milho com vencimento em setembro, CCMU 12, continua altamente consolidado, continuamos de fora, sem recomendação para o contrato por enquanto. Temos também o boi gordo, BGI K12, também bastante enrolado, com pouco volume, continuamos recomendando que vocês fiquem de fora deste contrato. Contrato de dólar, mini dólar, WDO M12, mini dólar com vencimento em junho de 2012, reversão fortíssima no contrato no pregão de ontem, tá? Acabou fechando aí com uma queda de 2,6%, foi lá em cima, rompeu 2,10, depois afundou, veio perder mínimo do dia anterior, enfim, pode ficar muito interessante o dólar se perder aqui esses 2,032, com alvo primeiramente aqui nos 2, depois disso dá para pensar nele até mais ou menos aqui essa região dos 19,86, 19,80, alguma coisa na região aqui, próximo da região das médias móveis, tá? Além do dólar, nós temos também o mini índice, WIN M12, mesma análise do Ibovespa, nós temos o mercado abrindo hoje sem tendência, estamos aí trabalhando dentro dos limites do dia anterior. Se romper aí 55,285, passa a ter objetivo aqui na região de 57,150 e depois dá para a gente pensar em alguma coisa aqui na região dos 59 mil pontos, próximo aqui das médias móveis, tá? Do gráfico diário. Então é isso aí, vamos dar uma olhadinha no futuro americano. Estamos trabalhando neste exato momento em leve alta de 0,2%, trabalhando aí a 12.503 pontos. Vocês observarem, a gente já rompeu o máximo em relação ao pregão de ontem e estamos indo testar o topo anterior lá para a montagem do pivô de alta no gráfico diário, tá? Então, a princípio, temos uma tendência leve de alta lá fora, por aqui o mercado está bastante enrolado. Bom, gente, peço bastante atenção para vocês no pregão de hoje para as operações de swing trade. Já pedi para o pessoal da equipe dar uma rastreada aí nos ativos que podem estar em condições interessantes com o invertido que a gente teve ontem. Eu acho que vale a pena acompanhar, todo mundo dá uma olhadinha lá nas recomendações lá da sala virtual, vamos ver o que está interessante, porque o mercado pode recuperar um pouco, e se isso acontecer é interessante que a gente consiga se posicionar bem no swing trade, tá? É arriscado, eu sei, a gente precisa correr esse risco agora, faz parte do jogo, se nós estivermos errados não tem problema, é para isso que existe stop e gerenciamento de risco, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente acompanhar, pode ter ativo dando entrada aí com risco bem pequeno, aí com alvo enorme, principalmente em swing trade aí, tá, pessoal? Então é isso aí, desejo a todos um excelente pregão, convido todo mundo, como sempre, para conhecer o nosso curso ao vivo durante o pregão, basta acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer seu cadastro lá, é extremamente rápido, imediatamente você vai receber já no seu e-mail aí o tutorial de instalação do Ventrilo, o software que a gente usa para comunicação, e você já vai poder acompanhar o pregão com a gente, vendo a tela dos professores, ouvindo, conversando tanto com a equipe de professores como com os demais alunos. Lembro também que estamos ainda com uma promoção neste mês do curso Pacote Técnicas de Day Trade mais Análise Técnica, de R$ 179,90 por R$ 59,90. Então tá barato pra caramba, tá bem acessível aí, dá para todo mundo fazer. E dá direito a 30 dias também no curso ao vivo durante o pregão. Então vocês, além do curso de técnicas de Day Trade, vocês vão ganhar também o curso de Análise Técnica e 30 dias durante o pregão aí com a nossa equipe para adquirir experiência operando ao vivo, né, com a gente aqui, tá certo? Então são todos nossos convidados. Um grande abraço aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até amanhã, pontualmente 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.